E é com você aí, Breno. Pode começar. Joia. Obrigado, Marcos. Primeiramente, agradeço a oportunidade, tá? Em seu nome, agradecer todos os membros associados aí da Sescofran, em especial também o Bruno, que me assessorou, tem me ajudado bastante, né, na montagem dessa apresentação, a Priscila também, que me recepcionou muito bem. Mandar também um outro abraço caloroso à Vera, da Teorema Formalize, representante dos RC aqui de Franca também, que foi muito gentil na solicitação. Também cumprimentar todos os amigos que eu estou vendo aqui no vídeo, ainda pequenos, eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas o Alexandre, o Luiz Cláudio, o pessoal aqui do escritório, obrigado pela presença. Eu vou compartilhar o material aqui com todo mundo agora. Me dá licença, eu vou compartilhar a tela para a gente poder seguir na apresentação aqui. Doutor Breno, enquanto você compartilha, vamos só combinar com todo mundo aqui. Enquanto o doutor estiver fazendo a explanação, quem tiver perguntas e quiser mandar essas perguntas aqui no bate-papo, né, e no rodapé tem um íconezinho bate-papo, pode fazer as suas perguntas durante a explanação e no último slide ele vai abrir um espaço para essas perguntas e respostas. Mandando elas previamente aqui no bate-papo, eu já vou compilar, ver se tem 2 ou 3 iguais e a gente ganha tempo lá na hora das perguntas. É só esse recado e, doutor, é contigo. Perfeito. Só para checar, gente, estão todos vendo a apresentação? Tudo bem? Sim. Perfeito, doutor, tudo certo. Então tá bom, vamos seguir. A proposta da apresentação é discutir uma nova legislação que surgiu aí já em 2019, através da MP 889, mas que foi convertida em lei agora em abril, a Lei 13.988, e espero conduzir em mais ou menos de 20 a 30 minutos a explanação, e depois mais uns 10, 15 a 20 minutos, a depender das perguntas do pessoal, para que a gente consiga passar por todos os temas de uma maneira confortável, que todo mundo consiga entender, propor perguntas, a gente conduzir bem. Então, foi estruturada a apresentação em 6 itens, e dentro desse tempo proposto, nós vamos passar por cada um deles. Destaco apenas que tanto na parte de introdução e na conclusão são tópicos um pouco mais demorados, mas dentro desse tempo nós vamos conseguir passar por todos eles. Bem, como primórdio, né? O que é transação? Transação, na verdade, é algo que todo mundo já deve conhecer, não é nenhuma novidade no sentido de resolver conflitos, sendo que esses conflitos têm por meio de concessões mútuas, né? Quer dizer, existem conflitos, interesses conflituosos e cada parte acaba cedendo um pouco dos seus interesses para chegar num bem comum. Um pressuposto básico da transação é boa-fé, quer dizer, todos estão cumprindo as determinações legais, né? Não existe hipótese de fraude nessa situação. E um dos objetivos dessa nova legislação é possibilitar a continuidade das empresas, que anteriormente a legislação era bastante rígida, sem muitas margens de manobra, e acabou que não atendia especificamente as situações individuais de cada um dos contribuintes. Então, é uma maneira de perpetuar empresas, empregos, de modo que consiga equilibrar melhor a atividade produtiva e a dívida. Nós temos uma previsão legal lá no artigo 156 e 171 do CTN, não é algo novo, tá? O Código Tributário Nacional é de 66, já existe essa previsão desde o início, então não é algo novo. Não é novo, inclusive, aqui em Franca existe legislação nesse sentido, é uma Lei Municipal 5876 de 2003, que, muito embora eu entenda que pouca gente conheça e também não tenha a prática, é uma hipótese até bastante benevolente. A legislação de Franca, ela, por incrível que pareça, pode dar solução a débitos de IPTU e ISS com entrega de bens móveis, imóveis e até mesmo prestação de serviço. Então, uma legislação bem benevolente. No estado de São Paulo, a gente desconhece legislação que prevê transação. Outra coisa bastante importante de nós dizermos aqui de início, transação é diferente de parcelamento.
e é diferente de refis. Parcelamento, como todos sabem, é uma possibilidade que a legislação já oferece em caso de inadimplemento. A empresa ou a pessoa física tem débitos, hoje a legislação prevê um parcelamento de 60 parcelas. O refis já são conhecidos como refinanciamentos ou parcelamentos especiais. Neles, existem aí, normalmente, descontos bem generosos, alongamento de dívida, possibilidade até de quitação de principal com prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social. Só que esse refis ele atinge indistintamente qualquer contribuinte, no sentido de que ele trata igualmente os desiguais. Então, contribuintes que têm condição e aqueles que não têm condições econômico-financeiras acabam se beneficiando igualmente. Outro aspecto que o fisco reputa como negativo é que normalmente existe um planejamento tributário visando o refis. Como nos últimos anos a gente tem experimentado a cada 3, 4 anos refis sucessivos, muitos utilizam esse benefício como um planejamento. Quer dizer, olha, eu não pago agora, eu sei que daqui a tanto tempo terei um refis e conseguir organizar minha situação. E outro aspecto negativo também é que ele é altamente litigioso. É comum nós termos interpelações judiciais por conta de refis, por N motivos. Então, isso também é um ponto negativo, segundo o fisco. Bem, tentando contornar essas situações de parcelamentos comuns e evitar os refis, foi gestado no Congresso Nacional, através da MP 899, e depois dessa conversão na Lei 13988, que ficou conhecido como Lei do Contribuinte Legal, no qual a gente tem a previsão de a gente negociar, transacionar tanto débitos com a Receita, com a Procuradoria da Fazenda Nacional e dívidas diversas com a União. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, especificamente sobre dívida ativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que todos sabem é um montante astronômico. Só como questão de conhecimento, nós estamos falando aqui de dívidas de 2019 na ordem de 2,1 trilhões de reais, praticamente aí 1/3 do PIB. Isso tudo é o estoque da dívida que essa lei pretende, se não totalmente, claro, mas parcialmente resolver o problema. E outro detalhe também, transação fiscal é diferente de transação tributária. Muitas vezes a gente usa o termo fiscal e tributário de uma maneira uniforme. Até não é incorreto dizer, no dia a dia isso é comum. Mas é importante a gente separar aqui o que é natureza tributária e o que não é. Hoje nós vamos tratar aqui exclusivamente de débito de natureza tributária. Ou seja, nós vamos falar de impostos, nós vamos falar de contribuições sociais, enfim, todos os tributos de competência da União. Existe a possibilidade, hoje está regulamentado também, dívidas perante órgãos diversos da União. Taxas do IBAMA, Anatel, ou mesmo multas também aplicadas por esses órgãos. Existe agora uma transação específica, tanto pela AGU quanto pela Procuradoria-Geral Federal. Mas nós não trataremos dela, vamos tratar exclusivamente da parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Bem, o que a transação não envolve? Isso é importante a gente falar desde já, porque de agora para frente eu não vou mais retomar o assunto de FGTS, Simples Nacional, multas e devedor quanto mais, porque em nenhuma das modalidades que nós veremos, esses débitos são permitidos transacionar. Então, FGTS, Simples Nacional, multas criminais e devedor quanto mais, esses débitos nós não transacionamos, não existe hipótese para eles. Com o Simples Nacional, faço apenas uma ressalva de que existe um projeto de lei complementar que está agora aguardando a sanção presidencial para permitir que as empresas do Simples Nacional possam transacionar esses débitos. E o devedor contumaz, ele também não foi regulamentado ainda. Existe um projeto de lei, o PL 1646, que prevê que devedores contumazes serão todos aqueles que têm dívida acima de 15 milhões e, junto com isso, que tem alguma prática de algum tipo de fraude para a geração desse débito. Mas isso ainda não está em vigor, então não é possível
ter essa limitação agora. Outras coisas importantes também, as limitações que a gente tem. Transação não reduz principal. Então, toda dívida, todo tributo, o principal do tributo, esse não é descontado. Os descontos recairão somente sobre os acessórios. Juros de mora, multas, encargo legal, todos esses acessórios podem ser descontados, menos o principal. E o desconto ele vai recair somente nas hipóteses em que o regulamento diz que é crédito de difícil recuperação e irrecuperável. Nós passaremos adiante, nós veremos as situações, o que seria débito irrecuperável, o que seria de difícil recuperação, mas o propósito é, todos aqueles que têm, segundo as orientações da Procuradoria, condições de pagar, não terão descontos de juros e multas e encargos. Somente aqueles que têm difícil recuperação ou irrecuperável. Empresas em recuperação judicial, falidas, em liquidação, essas, por definição, já são de créditos de difícil recuperação ou irrecuperáveis. Desconto máximo permitido pela legislação, 50% da dívida. Se esses devedores forem pessoas físicas, microempresas, instituição de ensino, Santa Casa, cooperativas, organização da sociedade civil, eles podem gozar até 70% de desconto da dívida total, claro, respeitado que não reduz o principal, tá? Em até 84 parcelas também saldo devedor, ou 145 se forem em pessoas físicas e microempresas, essas de condições especiais. Outro detalhe importante, débito previdenciário, limitado a 60 parcelas. Essa é uma limitação que não foi imposta pela lei nem pelo regulamento. A própria Constituição Federal limita a possibilidade de parcelamentos de débitos previdenciários em 60 parcelas. Recuperação judicial também tem a possibilidade do diferimento para 180 dias. Né? Existem outros benefícios também, como flexibilização de garantia, penhora, alienação desses bens que estão eventualmente penhorados, né, por conta dessas dívidas, tudo isso é possível negociar. Outra coisa importante, os pagamentos podem ser com crédito líquido e certo contra a União, decorrente de ação judicial, evidente, e precatório, próprio ou de terceiro. Isso é importante dizer porque hoje a possibilidade de compensação de crédito de terceiro ou título público, ela é vedada. Então, se as empresas que utilizam Perdecomp, né, para fazer, apuram seus créditos e depois fazem a compensação, não podem utilizar esse tipo de crédito. Na transação, isso vai poder ser feito. Bom, o que nós trataremos aqui hoje? A lei prevê várias modalidades. Nós vamos falar de basicamente 2 tipos aqui hoje, tá bom? De adesão, ou seja, toda vez que a Procuradoria libera uma determinada plataforma, uma determinadas condições, separa as dívidas e os contribuintes, estão naquele rol, é simplesmente uma adesão no próprio site, no Regularize, na Procuradoria, e também proposta de individual do contribuinte. O contribuinte pode, dentro das condições que nós veremos, propor uma possibilidade de equacionamento daquela dívida. O regulamento é por essa portaria 9717 e ela traz aqui todas as possibilidades dessa regulação, tanto de adesão, que é proposta pela Procuradoria, quanto a individual, que também a Procuradoria propõe, e o individual, aquele que o contribuinte propõe para equacionamento. E aqui eu vou chamar a atenção também, nesse ponto em particular, pelo seguinte. Uma das situações muito importantes para a gente entender o que vai ter desconto e o que não vai ter desconto é a capacidade de pagamento. A capacidade de pagamento dos devedores vai classificar o crédito quanto se ele é irrecuperável, se ele é recuperável, se ele é de difícil recuperação, se ele é de média recuperação. E isso é feito de uma maneira com várias informações. Informações econômico-financeiras e patrimoniais que o próprio contribuinte já ofertou. Os SPEDs, a Receita Federal tem uma base de dados enorme também,
e propriamente terceiros. Por exemplo, bancos, operadores de cartão de crédito, cartórios de registro de imóveis, né, que são obrigados a fazer declarações acessórias. Tudo isso entra numa base de dados, banco de dados, em que se a Procuradoria verificar que a empresa que está procurando a transação tem condições econômicas e financeiras de quitar aquele débito em 60 parcelas, ou seja, um parcelamento ordinário, consequentemente, ela não vai ter descontos ou ela não vai poder aderir a determinadas transações por conta dessa situação. Mas, importante dizer, essa situação ela é transitória, ela é dinâmica. Não necessariamente alguém que hoje reúne condições de pagar, de parcelar, daqui a um tempo vai continuar nessas situações. Então, essa situação, toda vez que a empresa pede adesão e ela verifica a possibilidade dela ter descontos ou não, ela é dinâmica, como eu disse, e é possível ter revisão. Se eventualmente a empresa entender que ela goza desse benefício, mas a Procuradoria veda, ela tem a possibilidade de questionar isso e tentar enquadrá-la corretamente. E daí, com base nessa capacidade de pagamento, a Procuradoria estipulou 4 tipos de débito, de crédito, classificação do crédito. Tipo A e B, que é alta perspectiva e média perspectiva, e tipo C e D, difícil recuperação e irrecuperável. Nós vamos falar em desconto somente nessas possibilidades de difícil recuperação e irrecuperável. E é com base nisso que os descontos, a gradação do desconto, ela vai ser dada. Então, nós vamos partir agora da primeira possibilidade de transação. Tá? Nós vamos entrar especificamente no primeiro item aqui, que é a transação por edital, ou seja, a Procuradoria disponibilizou um edital onde ela traz aí todos os requisitos. Esse edital foi prorrogado aqui até o dia 31 de julho por esse edital número 4, lá pelo portal Regularize, faz adesão. E quem que ele visa atingir? Ele visa atingir aí devedores com débitos de até 15 milhões de reais e classificados, reforçam, classificados como de difícil recuperação ou irrecuperável. E quem são essas pessoas que a Procuradoria elege que podem aderir a esse tipo de transação? Quem está com dívida ativa há mais de 15 anos, sem anotação de garantia, dívida ativa suspensa por decisão judicial há mais de 10 anos, pessoas jurídicas nas mais diversas situações, aquelas baixadas, extintas, inaptas, irregulares, pessoas físicas com possibilidade de falecimento, todas essas que naturalmente já têm uma condição de pagamento deficitária, né? Eu chamo a atenção aqui que a impressão que se dá com esse edital é que dentro daquele estoque de dívida que eu mencionei anteriormente, dos 2,1 bilhões, existem muitos que estão nessa situação porque é o que nós já conhecemos rotineiramente, né? São empresas que deixaram de ter atividade por N motivos, a empresa ela continua ativa, entre aspas, né? Quer dizer, ela está lá, ela consta no CNPJ, ela tem um contrato social que não foi baixado e se encontra nessa situação. E como toda vez que a gente tem uma empresa que ou não passa por um processo de dissolução, né? Que é a liquidação, que ela tem que se sobrar dívida, ela tem que pagar para poder baixar, ou mesmo a falência, todas as outras formas de encerramento, entre aspas, elas são consideradas irregulares. Muito embora consiga-se hoje dar baixa na empresa, no contrato social, por não precisar mais de certidões negativas, a consequência é que esse sócio, essa pessoa, ela fica responsável pelo débito. Então, eu penso que essa modalidade de adesão visa exatamente atender a essas pessoas que não querem ter uma responsabilidade pessoal sobre a dívida, mas também querem resolver o problema da empresa que está há muito tempo aí sem atividade. Todos esses devedores estão lá elencados no anexo 1 a 4 no site. É uma listagem em Excel, todo mundo pode entrar e verificar se está na condição, tá? Uma das outras condições tem que estar regular perante o FGTS, senão não é possível a transação. E os benefícios? Os benefícios vão de entrada de 5%,
e descontos que vão de 50%, né, a pessoas jurídicas, em geral, e podem chegar a 70% se for pessoa física ou microempresa, né? E também parcelado aqui o saldo em 79 parcelas ou 95 se forem pessoas físicas ou microempresa e EPP. Eu trouxe aqui também um exemplo para nós vermos como isso é visualizado lá no site do Regularize, da Procuradoria da Fazenda, onde vocês veem aqui as opções, né? Claro, essa aqui é só um exemplo. Então, nesse exemplo que eu peguei, ela não estava habilitada em nenhum dessas modalidades, mas é possível verificar dentro dos anexos que eu falei. Pelo notebook. Também aqui uma modalidade previdenciária, vejam que as parcelas são menores, ó, limitadas a 60 vezes, mas também é essa a carinha que vai aparecer o site lá no final. Nós vamos entrar agora numa outra modalidade de transação, que é a transação dita extraordinária. Essa transação, ela também visou atender, ela tem aqui o prazo de adesão até o dia 31/7 também, lá pelo mesmo portal, e ela visou atender todos aqueles que tiveram efeitos negativos por conta da pandemia do Covid, né? Quer dizer, acho que todo mundo, bem dizer, né? Todos aqueles que têm débito acabaram sofrendo mais ainda com essa situação. E o que ele prevê? Também são débitos até 15 milhões, acima disso não é possível fazê-lo. Atende a todos os contribuintes, não, a classificação aqui não importa, mas ela diz o seguinte: nessa modalidade a gente não tem descontos, nós não gozamos de desconto nenhum, apenas um alongamento da dívida, tá? Então quer dizer o seguinte, que aquelas empresas que têm classificação tipo A e tipo B, se querem fazer adesão à transação, a única modalidade vantajosa é essa, a extraordinária. Tá? Nós passaremos para a próxima, que são classificadas do tipo C e D, mas quem é tipo A e B tem que e óbvio, né, que optar por essa modalidade tem que necessariamente optar pela essa transação extraordinária. Benefício: entrada módica, quer dizer, 1% do valor da dívida em até 3 parcelas, e um parcelamento alongado. Olha, pessoa jurídica em geral, 81 parcelas, e se forem pessoas físicas, microempresas, cooperativas, Santa Casa, enfim, em até 142 parcelas. É possível também migrar de parcelamento para transação. A penalidade que é imposta é que a entrada é dobrada. Sempre assim, muito embora eu tenha colocado apenas aqui essa situação, isso vale para todas as transações. Quer dizer, quem adere, quem migra de um parcelamento para uma transação, necessariamente tem a entrada dobrada. Então, C1 vai para 2, C2 vai para 4 e assim sucessivamente. Nós passaremos agora na terceira opção de transação. Essa também quero chamar a atenção, porque ela é um pouco mais detalhada que as anteriores e também visa atender todos aqueles atingidos pela pandemia e que tenham dívida ativa com a União. Tá certo? Essa aqui, por que eu digo que ela é um pouco mais específica, a gente tem que tomar um cuidado um pouco maior para falar dela. Como eu disse, ela somente para aqueles classificados no tipo C e D, mas tudo em razão da pandemia. Então, essa classificação vai decorrer diretamente do impacto na geração de resultado que a pandemia gerou naquela empresa. Isso vai ser feito uma comparação entre as receitas do ano anterior com as receitas desse ano, segundo as regras que nós estamos vendo aqui, e com base nessa comparação, a Procuradoria vai estipular, vai ver o impacto da pandemia em relação à capacidade de pagamento. Como é feito isso? No momento da adesão, é preciso preencher um formulário eletrônico e, junto com esse formulário, a Procuradoria vai utilizar a base de dados que ela tem da Receita e dos terceiros e vai passar uma proposta, no mesmo ato vai ser uma proposta online. Quer dizer, na hora que preenche os requisitos, na hora que preenche as informações, imediatamente já vem uma resposta da Procuradoria, se é possível aderir ou não. Essa é o formato, a cara da página, né, onde aparece a transação,
e traz exatamente essas informações, que para aderir é preciso fazer a declaração esse formulário, preencher o formulário, para em seguida depois poder dar sequência. E o formulário, ele não está muito visível, mas assim, ele é um pouco extenso, ele traz desde informações de receita bruta, né, de todos os períodos que estão aqui, quanto também de vínculos empregatícios. Então, com base em todas essas informações, vai se gerar o resultado da capacidade financeira da empresa. Feito isso, apurado, a empresa aderiu, ela vai passar por 2 momentos. Um período que se chama de estabilização, ou seja, é uma entrada de 4% do valor total da dívida, que é dividido em 12 vezes, ou seja, 0,33 ao mês. É um pagamento quase simbólico da dívida durante esse período, quer dizer, é o período de fôlego, é o período de recuperação, é o período que a empresa tem para se organizar, para poder seguir com o parcelamento em seguida. E depois um período de retomada, onde esses benefícios são aplicados. Nesse caso, é possível ter desconto de até 100% dos encargos. Também com a limitação de 50% da dívida, ou 70%, se forem aquelas pessoas jurídicas especiais que eu já disse, saldo em 72 ou até 33 meses, e o último diferencial. Da mesma forma que a Procuradoria ela concedeu vamos dizer assim, essa graça no sentido de dar um período de estabilização 12 meses pagando uma quantia módica, no final ela vai querer uma contraprestação, ou seja, a parcela ela tem que ser calibrada e ela vai ter condições de fazer isso, mediante as informações que ela tem, que a empresa forneceu, de a parcela ser no valor de 1% da receita bruta, ou no mínimo o valor do débito dividido, né, do parcelamento que ele restou, sempre de maior valor, tá? Essa é a condição. Caminhando já mais para o final, nós vamos falar da última modalidade aqui, que é uma modalidade, o contribuinte que vai propor, é a iniciativa dele, a Procuradoria não vai tomar, não publica editais para isso, da própria iniciativa do contribuinte, dentro das condições, né, claro, ofertar uma proposta de solução da dívida. Os contribuintes que estão habilitados a fazer essa proposta são esses, quer dizer, dívidas acima de 15 milhões, empresas em recuperação judicial, com falência decretada, entes públicos, né, normalmente prefeituras têm valores relevantes de dívida com a União, débitos acima de 1 milhão com suspensão judicial da exigibilidade. São esses os contribuintes. Dentro dessa proposta, é prevista que a empresa, de plano, ela apresente um plano de recuperação fiscal. Quer dizer, como ela vai quitar aquela dívida. E ela pode utilizar para isso diversos meios, né? Desconto, se ela for enquadrada nesses critérios de difícil recuperação ou recuperável, parcelamento, diferimento, quer dizer, às vezes ela paga paga a entrada, fica ali 2 ou 3 meses sem pagar e depois paga em seguida, enfim. Esse plano ele tem essa flexibilização de regras que ela pode ofertar, a Procuradoria vai analisar, evidente, né, e vai dar um retorno, mas que ela pode ofertar e utilizar todos esses meios. Passando agora à conclusão, como eu disse no início, é uma conclusão também, eu peço um pouco de atenção, porque, na verdade, é uma conclusão que vai levar a outros assuntos que, evidentemente, vão gerar algum tipo de debate e tal, mas que faz parte agora desse momento. Bem, depois de deferida a transação, depois de celebrada e acordada a transação, ela tem as consequências, quer dizer, é uma confissão de dívida, a empresa tem que desistir, eventualmente, de algum processo administrativo ou judicial que ela tem em relação àquela dívida, interrompe a prescrição, ou seja, se ela eventualmente descumprir essa transação, essa dívida vai começar a contar novamente o prazo de prescrição, então ela vai ter interrompido isso. E outras situações importantes é que a empresa vai poder obter as certidões ou negativa ou positiva com efeito negativa para poder fazer operações bancárias, participar de certames públicos, né? Ela fica regular perante qualquer situação que envolva necessidade de certidões.
Em caso de rescisão, ela fica impedida por 2 anos de transacionar novamente, é um prazo até bastante elevado, dependendo da situação. E como eu disse anteriormente, a obrigação de parcelamento, a consequência é que o pagamento da entrada é em dobro, né, em qualquer situação, seja ordinária ou mesmo refis. Por fim, aqui eu quero chamar a atenção, também é uma modalidade de transação prevista na lei, regulamentada pela portaria do Ministério da Economia 247, agora recente, que é transação do contencioso. Quer dizer, toda vez que a empresa ela tem algum contencioso administrativo ou judicial, essa portaria ela vai regulamentar as hipóteses que tanto a Procuradoria quanto o contribuinte e a Receita Federal também vão poder negociar, ou seja, o contribuinte desiste da demanda, a Procuradoria cede algum desconto, algum benefício para resolver aquele impasse. Eu não entrei muito no mérito por um motivo em particular. Essa portaria ela regulamentou, mas não existe nenhuma portaria concreta ainda hoje estipulando o que seria para a Procuradoria Receita. Contencioso que diz ser de relevante e disseminada controvérsia jurídica, algum assunto que não é particular do contribuinte, mas atinge diversos contribuintes, né? Que o intuito é resolver a coletividade. Ainda não tem nenhum edital com nenhum assunto ainda que a Procuradoria regulamentou contra isso. E também o contencioso de pequeno valor, que é aquele que envolve até 60 salários mínimos, né? Aquela disputa judicial administrativa de até 60 salários mínimos, envolvendo pessoas físicas ou microempresas ou empresas de pequeno porte. A crítica que a gente faz, que é um ponto que talvez vai merecer reforma, é que mesmo aquelas pessoas jurídicas que têm débitos de discussão menores de 60 salários mínimos, às vezes não vão poder aproveitar essa transação, o que no fundo é o grande contrassenso, porque na verdade o intuito é solucionar de uma maneira ampla e geral e menos custosa o litígio seja de quem for, e não limitada apenas a pessoas físicas de pequeno porte ou microempresas, né? Outro aspecto importante, esse eu passarei rapidamente para conhecimento geral, no sentido de que, além da transação, existe o que a gente chama, no âmbito mais jurídico, de negócio jurídico processual, ou seja, toda vez que tem um litígio agora com a Procuradoria, né, litígio tributário, já era possível, antes da transação, negociarmos alguns pontos que não envolvem necessariamente a dívida, mas são pontos ali que, muito embora não envolva a dívida, às vezes são muito importantes para o encaminhamento do caso. A gente fala a respeito de garantia judicial, cálculo que que precisa ser feito, às vezes é preciso nomear um perito, e a Procuradoria e o contribuinte podem se compor em relação a isso para evitar o gasto com perito judicial, troca de garantias, enfim, várias situações que não necessariamente envolvem a dívida. É claro que já era possível com essas portarias resolver a dívida, né? Apresentar algum plano de pagamento, mas com a transação isso acabou ficando um pouco mais claro, e o negócio jurídico mais para essas situações em que não é necessariamente a envolver a dívida. Agora, passando, acho que um pouco mais de interesse dos contadores aqui, dos associados, isso também envolve uma discussão bastante grande, é a situação em que quem aderir a alguma transação e tiver descontos, né, a Receita vai encarar esses descontos como tributários, né? Nós já vimos aí algumas soluções de consulta. Eu reportei aqui a última que a gente teve conhecimento a respeito do PERT, né, que foi aquele parcelamento extraordinário, em que a Receita ela entende que aqueles descontos têm que ser oferecidos à tributação. É um assunto que ainda não está totalmente sedimentado, mas existem posições favoráveis ao contribuinte já. É possível a gente sustentar isso, tá? A Receita ela tem um entendimento de que deve ser tributado, mas a gente já tem corrente judicial que vai para um caminho diferente, né? Baseado no fato de que desconto não é acréscimo, não é receita nesse sentido de ser algo novo e que agrega patrimônio daquele contribuinte. Então, não deveria ser tributado, né?
No próprio CARF, nós temos posições favoráveis e desfavoráveis ao contribuinte. Então, em acontecendo essas situações, sejam os parcelamentos extraordinários, que não é o foco dessa palestra, dessa apresentação, e agora na transação, é possível a gente, entendendo o caso, poder atuar para que, pelo menos, esse desconto não seja tributado. Agora, encaminhando já para o final, a última aqui, o último slide, muito importante nós dizermos também para que todos fiquem atentos. A transação é um instrumento bastante interessante, um instrumento novo, abriu um leque de opções que até então nós não tínhamos para resolver um problema específico, né? E de grande monta, que é com o nosso grande sócio, que é o Estado, né? Sobretudo da União, nas dívidas que os contribuintes têm. Mas, como a gente está falando de dívidas, e principalmente aquelas de difícil recuperação e irrecuperáveis, pode ser, em algumas vezes acontece, que essas dívidas nem poderiam ser mais exigíveis. Então, a transação também ficaria inviável, porque a dívida em si não poderia ser cobrada. A Procuradoria hoje já dispõe de um mecanismo de que ela não apresenta recursos e impugnações em diversos temas. Então, existem assuntos aí que estão ainda judicializados, ou mesmo que não, mas que às vezes o contribuinte às vezes não aproveitou um determinado entendimento que foi superado, né? E ainda tributa determinada hipótese, que a própria Procuradoria da Fazenda já disse que não vai mais contestar aquele assunto. Então, é importante a gente entender a dívida e verificar se ela realmente é exigível ou não, de acordo com esses precedentes. E também, sob o ponto de vista de decadência e prescrição, sobretudo esses débitos mais antigos. Prescrição e decadência são hipóteses de extinção da dívida, quer dizer, não deve se pagar. E aí a gente fala de uma série de fatores, né? Quer dizer, desde aquela empresa que tem execuções fiscais, essas execuções estão lá paradas há bastante tempo, né? Que podem já ter acontecido, que a gente chama de pressão intercorrente. E também uma situação que hoje também no judiciário já está bem adiantada, bem entendida, que é com relação, bom, se eu parcelar ou agora transacionar uma dívida que já está prescrita, eu ainda tenho que pagar essa dívida ainda é cobrável, é exigível essa dívida. Muito bem, o judiciário já disse que nessas situações não. Porque ninguém paga tributo por livre e espontânea vontade. Tributo, por definição, é algo imposto, né? É algo obrigatório segundo a lei. Então, não existe vontade, não existe manifestação de vontade livre daquele que paga tributo. Então, da mesma forma, ele também não pode livremente resolver pagar e o fisco engraça receber, sabendo que aquele débito não pode ser mais cobrado. Então, isso também tem que ser analisado. Um ponto que isso não está claro ainda, a legislação é nova, mas que eu entendo que tem uma reticência, são nas hipóteses de transação individual, ou seja, se o contribuinte vai lá e oferta, já pressupõe que ele já analisou a dívida dele, já analisou, já sabe do que vai ser tratado ou não. Se ele faz isso e depois questiona a dívida, se isso não seria um comportamento contraditório, que geraria não a respeito da extinção da dívida, mas algum outro tipo de penalidade por essa atitude. Tá? Bom, eu vou encerrar por aqui. Espero que tenha sido, na medida do possível, claro, e apesar do tempo, né, a gente tem que correr. Agradeço a atenção de todos, e agora eu fico à disposição de todos aqueles que têm alguma pergunta, alguma dúvida a fazer, e que eu esteja à altura de respondê-las. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Doutor Breno, a Vera Sintra está fazendo o seguinte questionamento aqui. Se essa lei beneficia as empresas que foram prejudicadas pela epidemia do Covid? Perfeito, eu vou retomar aqui. Sim, Vera. Sim. As hipóteses, eu vou retomar aqui, espero que todos estejam vendo. Basicamente, existem duas possibilidades de transação que têm esse objetivo. A transação extraordinária, que é aquela em que não prevê descontos, tá? Ela prevê um alongamento da dívida.
que é essa aqui, transação extraordinária, né? Então, qualquer contribuinte, independente de classificação do crédito, pode aderir a essa situação. E aqueles que tenham a classificação prejudicada por conta da pandemia, têm a opção da transação excepcional. Essa transação excepcional ela é um pouco mais complexa, porque o contribuinte vai ter que ofertar dentro desse formulário, né, que eu havia comentado, várias informações para que a Procuradoria faça uma verificação da capacidade de pagamento. Se essa capacidade de pagamento comprometer e a dívida ficar irrecuperável ou de difícil recuperação, ele pode aderir e vai gozar daqueles descontos de até 100% de encargos, a entrada diferenciada, né, 4% da dívida parcelada em até 12 vezes, e depois o período de estabilização depois desses 12 meses. Pessoal, tem mais algum questionamento, alguma pergunta? Se ficar mais à vontade de fazerem aqui pelo chat, tudo bem. Se não, está liberado abrir os microfones para pergunta. Tem mais uma aqui, doutor Breno, do Mosair. Empresas do Rio de Janeiro não podem aderir à transação excepcional? Do Rio de Janeiro? Bom, não vi qualquer restrições quanto a isso, porque o que tem a restrição não é do domicílio do contribuinte, mas é do tipo de crédito, se ele é recuperável, irrecuperável de difícil recuperação. Essa é a linha de corte da transação excepcional. Doutor, desculpa aqui, interpretação errada de RJ como Rio de Janeiro, é recuperação judicial. Tá. Então vamos lá, empresas em recuperação judicial não podem aderir a transações excepcional? Perfeito, não, desculpa, não, sim, podem aderir sim, desde que ela preencha os requisitos aqui, preencha o formulário, e diante do preenchimento do formulário, e na base de dados da Procuradoria, ela disponibiliza aí a proposta, sim, não é problema nenhum, até porque, por definição, elas são empresas já que têm situação de difícil recuperação ou irrecuperáveis. Mais algum questionamento, pessoal? Estamos abertos aqui as perguntas, senão a gente vai encerrar a live aqui com o Dr. Breno. Podem fazer pelo chat ou podem liberar o microfone aí para pergunta também, fiquem à vontade. Eu posso retirar a tela aqui, Bruno? Pode. Vou pegar o anfitrião aqui de volta. Tá bom. Pessoal, mais nenhuma pergunta? Tem uma pergunta aí, Bruno. Tá falando aí, com relação aos prazos, poderia repassar? Sim, os prazos de adesão, né? É isso? Sim, imagino que seja, os prazos de adesão. Perfeito. Edital que eu mencionei, para aquelas empresas que estão baixadas, pessoas físicas com hipótese de falecimento, 31 de julho. Transação extraordinária, que é naquela situação em que não tem desconto, apenas um alongamento maior e uma entrada facilitada. Também 31 de julho. Transação excepcional, que são essas empresas que, por conta da Covid, tiveram um abalo no crédito. Ela começou no dia 1º de julho e vai terminar no dia 29 de dezembro. Então, a qualquer momento dentro desse período, pode fazer a opção. E a opção de oferta da transação individualmente, essa não tem prazo. Quer dizer, no momento que a empresa entender que ela preenche os requisitos e ela quer ofertar a proposta, ela pode fazer a qualquer momento. Legal. Já algumas felicitações aqui, Breno, o pessoal te parabenizando, a Vera, o Mosair. E tem uma pergunta aqui da Joyce que eu vou esclarecer para ela. Está perguntando se esse material vai ficar disponível. Vai sim, essa live está sendo gravada, a gente vai disponibilizá-la no canal do YouTube da Sescofran. Imagino que no mais tardar amanhã está na íntegra esse material disponível lá. A gente sempre divulga isso para os associados via as redes sociais. Nós vamos encaminhar para o Dr. Breno também o link do YouTube. Então esse material na íntegra vai ser disponibilizado sim.
Mais alguma pergunta, pessoal? Marcos, quer fazer alguma consideração final? Bom, pessoal, só estou esperando aí se alguém tem mais alguma pergunta, se não, agradecer o Breno aí pela iniciativa, né, e a honra aí de nos orientar aí sobre essa legislação. E aí tem algumas, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, estou tranquilo. Tem aqui algumas informações sobre o limite de valor de adesão. Eles estão pondo no chat aqui, eu estou lendo o chat. Tá, tô vendo aqui. Aí, se você quiser responder, Breno, está à disposição. Tá, não, é bem rápido. O edital. O edital e a transação extraordinária, até 15 milhões. Tá? A transação excepcional, ela é até 150 milhões. Tá? São essas duas linhas de corte aí. Maravilha, então, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Se tiver mais alguma pergunta, a gente manda no privado aqui para o Dr. Breno, ele tendo disponibilidade responde para a gente. Só reforçar 2 recados aí, a questão da nossa reunião semestral, que vai acontecer na próxima terça-feira, com todos os associados da Sescofran. E, por último, está vigente a nossa campanha de doação de sangue, nunca precisamos tanto de nos engajar nessa campanha, né? A doação ela é feita direto no Hemocentro, eles têm um número limite de captação de sangue por dia. Então, para você não perder a viagem, a gente sugere que ligue e faça o agendamento. É de segunda a sábado, dentro do horário comercial. A gente conta aí com a participação de todos os associados para a gente bater mais um recorde aí dessa nossa campanha.